Oi pessoal, boa noite, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para mais um estudo, para mais uma vez no estudo aqui diante de Deus, amém? E vocês que for chegando, vamos deixando um joinha, um ok, os pessoal que está no grupo do WhatsApp, vamos chegando, já dando um joinha para mim já ir marcando ali na lista, já dando um ok de presença, né? Para depois a gente vamos dar um certificado, né? Para quem quiser um certificado, a gente está preparando um certificado para vocês. Aí quem for entrando, vão compartilhando, vamos convidando, né, os seus amigos do Facebook, do Instagram, para ir assistindo também nessa live, para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Quem for chegando, vai dando um joinha para mim, marcando ali, e vamos convidando, pessoal, vamos compartilhando, para a gente abençoar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, está aí o convite, tá bom? E nós vamos já estar iniciando, em nome do Senhor Jesus, mais esse estudo, mais essa caminhada de fé. Para quem está chegando hoje, nós iniciamos ontem, já está gravado aí no YouTube, tá? Tem a gravação. Agora sim. Já está aí gravado aí no YouTube, tem a gravação, tá? Ou melhor, no YouTube ainda não, vamos colocar no YouTube, mas já está no Facebook, está no Instagram, mas nós vamos gravar também no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, se você perdeu o estudo de ontem, então começa hoje direitinho e vamos continuar até o fim, porque é muito importante, tá? Nós estamos nesse estudo escatológico, falando das coisas concernente ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a volta de Jesus, o tribunal de Cristo, tá? Tribunal de Cristo, a grande tribulação, como já falamos, a batalha final, né? De Gog e Magog, o milênio, depois, na sequência o milênio, depois a batalha final e também o estado eterno. Nós vamos nesta caminhada de fé e vamos procurar ser claro, falar compassado para você entender, tá bom? Para termos a sequência. Nós estamos baseando o nosso estudo no sermão de Jesus que ele pregou em São Mateus capítulo 24, quando ele falou da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, não é? E do final dos tempos, do arrebatamento e da sua vinda, que são duas coisas distintas. A vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor. O arrebatamento é rápido, como ele falou, é como um relâmpago, é no abrir e fechar de olhos. A vinda de Cristo será visível, todo olho verá, amém? Até as marcas dos cravos, todos vão ver, porque ele tem essas marcas que é como o recibo do preço que ele pagou pela nossa salvação. Ele vem implantar o seu reino milenar. A primeira vinda dele, ele foi rejeitado, ele veio cumprindo as profecias. Depois nós vamos falar também sobre a semana de Daniel, a revelação que Deus deu para Daniel. Daniel estava na Babilônia e ele foi ler as escrituras e ele achou escrito uma profecia do profeta Jeremias que o tempo de Israel na Babilônia era apenas de 70 anos. E fazia 38 anos que eles já estavam na Babilônia. Então ele começou a orar, buscar a Deus e revelação para o futuro de Israel. Então Deus deu uma revelação completa, não só do futuro de Israel, mas também deu uma revelação dos reinos que haveria de se levantar. Amém? Deus já tinha dado um sonho para Nabucodonosor falando desses reinos, e depois ele deu uma revelação completa para Daniel, tá? E na revelação ele falou através de símbolo, amém? Primeiro ele viu um carneiro com 2 chifres que saía conquistando, amém? Os 2 chifres seriam os 2 reinos Medo e Persa. Depois ele viu um bode que surgia com um chifre só e era veloz, que parecia que ele voava. Está falando do reino da Grécia, falando do Alexandre, né? O grande, que conquistou muito rápido, mas também ele morreu muito rápido também. Ele tinha um plano de reconstruir, amém? Babilônia, que Deus disse que não ia ser reconstruída, então ele morreu jovem com 33 anos apenas, tá bom? Então Deus foi dando as revelações para Daniel, e nessas revelações também ele falou o tempo,
que era 70 semanas de anos para que viesse o Messias, tá bom? E o Messias foi rejeitado, houve uma suspensão na contagem, amém? Essa semana, Daniel, nós vamos falar depois, que ela é dividida em 3 partes. Primeiro, as 7 semanas, que é 49 anos, que foi reconstruído o templo de Jerusalém. Depois, mais 62 semanas, que completa-se com a entrada de Jesus, montado um jumentinho em Jerusalém. Ele foi rejeitado, houve uma suspensão na contagem desse tempo, então 69 semanas se cumpriram, e agora está para se cumprir a última semana de 7 anos, que vai se cumprir na grande tribulação, amém? Houve uma suspensão quando o templo for construído, botar os sacrifícios, então vai começar de novo a contagem do tempo, que vai ser o tempo da grande tribulação, da angústia de Jacó. Mas hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Começamos a falar ontem. Arrebatamento é o rapto, está muito claro isso, tá bom? E quando Jesus falou do arrebatamento da igreja, ele estava se referindo mais à igreja, não ao povo de Israel. Com o povo de Israel, ele pregou falando sobre mais a sua vinda. E é claro, muitos de Israel já se converteram, aqueles que foram convertidos, aceitar Cristo. Então é claro que eles vão fazer parte da igreja, porque a igreja ela é constituída de judeus e gentios. Se converte e passa a fazer parte da igreja, onde tem Jesus Cristo como Senhor, Jesus como alicerce, o cabeça, um só Deus, um só Espírito, uma só fé e um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esta igreja que vai ser arrebatada, e que nós estamos aguardando agora, é o arrebatamento da igreja. Os sinais Jesus falou: multiplicação da ciência, da iniquidade, a depravação, e um dos sinais que nós falamos ontem, vamos repetir por causa do tempo, é a volta de Israel para a sua terra como nação, que aconteceu em 1948, no dia 14 de maio de 1948, onde Israel passou a ser nação, voltou para a sua terra. Em um dia nasceu uma nação para se cumprir a profecia lá de Isaías 66, e ontem nós começamos a falar sobre o arrebatamento da igreja, porque há uma dúvida, né, na interpretação deste assunto. Alguns acham que Jesus vai vir arrebatar a igreja no meio da grande tribulação, outros entendem que é antes, e outros acham até que é depois, tá? Então nós vamos passar a maneira que nós cremos. Nós não estamos aqui para nem criar polêmica, nem discutir a sua maneira de interpretar, se você entende diferente, somos irmãos, a mesma coisa, porque isso não influi nada na salvação da nossa alma, de subir com Cristo, amém? Se você estiver esperando Jesus, né, a vinda dele, voltar, mas se acontecer o arrebatamento, você está servindo a Cristo, mesmo sem estar esperando, você vai ser arrebatado, não tem problema nenhum, tá bom? Não vamos ficar discutindo como você crê, se é no meio, se é depois. O importante é que você crê que Jesus vai vir, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. Isso é que interessa mais. Mas como sentimos por Deus de dar esse estudo, nós vamos passar para você a maneira que nós cremos e vamos estar lendo a palavra de Deus aqui, à luz da Bíblia, para nós entendermos. Tá muito bem? Então, quando Jesus falou do arrebatamento, Ele falou o seguinte, olha, nós vamos ler agora em Mateus, nós lemos ontem, vamos repetir hoje, rapidinho. São Mateus 24, de 40 a 41. Jesus está respondendo as perguntas dos discípulos, que eles perguntaram quando Jesus falou sobre o templo, que era muito lindo, para não ficar aqui uma pedra em cima da outra, que não seja derrubada. Perguntaram, Senhor, quando vai acontecer isso? Quais os sinais que vai acontecer isso, né? Essa destruição de Jerusalém, os sinais que haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então eles fizeram 3 perguntas, mas Jesus incluiu mais um esclarecimento, que eles não perguntaram porque eles não sabiam ainda. A igreja ainda era um mistério para eles, amém? E que foi revelado depois pelo Espírito Santo. E Jesus, quando estava falando para os discípulos, disse, olha, eu tenho muitas coisas para vos falar, mas vocês não podem compreender ainda. Mas quando o Espírito Santo vier, então ele vai anunciar da minha parte aquilo, porque ele não vai falar de si mesmo, vai falar aquilo que eu tenho para falar, mas que vocês não vão entender agora. Então, depois da descida do Espírito Santo, foi ficando mais claro o propósito de Deus com a igreja, que é um povo tirado para fora, dentre os judeus
e dos gentios, formando este povo que é a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Amém? Agora, qual o porquê do arrebatamento? Então, o arrebatamento ele tem um propósito. O propósito do arrebatamento é exatamente livrar o povo de Deus da ira que vai ser derramada durante a grande tribulação. Amém? Então, esse é o propósito. Como Deus fez, antes de ele mandar o dilúvio, ele não mandou o dilúvio enquanto Noé não construísse a arca. Quando construiu a arca, ele mandou o castigo, a ira de Deus foi derramada sobre a terra, mas Noé, com a sua família, já estavam seguros dentro da arca. E quem fechou a porta da arca foi Deus. Amém? Então, aconteceu também com Sodoma e Gomorra, quando Deus falou para Abraão que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Abraão orou pela família de Ló e por Ló que estavam morando ali, e Deus mandou os anjos tirar aquela família, e os anjos até disseram para Ló, sai depressa, porque nós não podemos exercer o juízo contra essas cidades enquanto você não estiver em segurança. Então, é Deus fazendo a separação do ímpio e do justo. Amém? Ele sabe fazer separação. Então, o arrebatamento da igreja é justamente essa separação, Deus tirando o seu povo, e nós vamos entendendo de acordo, vamos caminhando aqui nesse estudo. Vamos então ler, primeira leitura em Mateus 24, do verso 40 e 41. Você está aí com a sua Bíblia, o pastor Nelson, o bispo Nelson, está aqui também ajudando você, e eu vou procurando aqui, eu estou procurando na hora também, porque são muitas referências. Vamos lá, diz assim: naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia e de hora vai chegar o seu Senhor. Então aqui está bem claro que é o arrebatamento. Levar um e o outro fica, quer dizer, quem estiver preparado vai subir, quem estiver servindo a Cristo, tiver uma aliança com ele, vai subir, o outro vai ficar. Então não tem como discutir e achar outra interpretação para essa passagem das Escrituras. Está bem claro que a gente está falando de quê? O arrebatamento. Amém? Nós vemos ainda em João 14, de 3 a 4, vamos correr um pouquinho, que nós já lemos essa passagem ontem, estamos apenas lendo para você relembrar. No Evangelho de São João, quando Jesus estava passando alguns ensinamentos para os discípulos, no capítulo 14, no verso 3 e 4, ele diz assim, olha: depois que eu for vos preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Então aqui é uma promessa de Jesus: se eu vou preparar lugar, depois eu volto para levar vocês. É diferente da sua vinda. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar, ele vai voltar para ficar, para implantar o milênio. Amém? Então aqui está falando do arrebatamento. Ele falou: eu quero onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a vontade de Jesus. Jesus não vai se separar da igreja nunca. Está entendendo? Então o arrebatamento é atraindo a igreja para ficar com ele, receber capacidade, essa transformação. Nós vamos voltar à origem, né? Quando Deus criou o homem, não criou para ficar doente, envelhecer e morrer. O pecado que trouxe tudo isso. Mas como Jesus resolveu o problema do pecado, amém? Nós vamos ter um corpo incorruptível que não vai ficar doente, não vai morrer, porque esse é o plano de Deus, nem vai envelhecer. Os anjos, amém? Não envelhece, não fica doente nem morre. E Jesus falou que também na ressurreição vamos ser semelhantes aos anjos, um corpo semelhante ao de Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, para a gente ganhar tempo. Nós vamos agora para 1 Coríntios 15, 51 a 54. Nós estamos deixando a própria Bíblia falar, para que a gente não coloque as nossas ideias. Eu já li muitos livros sobre esse assunto, mas eu não quero me basear nos livros, porque os livros está a ideia de quem escreveu o livro.
Então nós corremos o risco de descambar para algum lado. Então vamos usar só a Bíblia, a palavra de Deus, para que você tenha a sua fé edificada na palavra. Os livros são maravilhosos, Deus dá sabedoria, Ele levantou mestre, nós aprendemos, esclarecemos muitas coisas, mas tem a ideia, a maneira dele crer. Tem uns que não crêem no batismo do Espírito Santo, é um direito dele, outros não creem que a cura é para hoje, e tem muitas coisas que nós cremos que outros não crêem também. Dom de língua, alguns não crêem também, e tem essas coisas. Então vamos ficar com a Bíblia melhor. 1 Coríntios 15, verso 51 a 54 diz assim: escute bem este segredo, porque era um mistério a igreja ainda para os judeus e até para os profetas que profetizaram a respeito de Cristo, da sua vinda. Escute bem esse segredo: nem todos vamos morrer, mas todos vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se revestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Amém? Então nós estamos vendo aqui, estou lendo na linguagem de hoje, na outra linguagem mais antiga, fala esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, é a mesma coisa. Então, o que não vai se gastar, se corromper, ficar velho e nem morrer. Então, é vitória completa sobre a morte, porque agora nós ressuscitamos espiritualmente quando recebemos a Cristo, passamos da morte para a vida, mas o nosso corpo foi herdado ainda de Adão. Então, qualquer maneira, é a morte física, amém? Que para o cristão é apenas uma passagem para o outro lado, mas ela existe. A criança nasce, cresce, amém? Depois, quando termina de crescer, ela começa a morrer. Vai morrendo as células, a visão, a audição, às vezes o paladar, amém? Começa a aparecer, o pessoal não gosta do ruga, pé de galinha, mas não tem como fugir disso, o cabelo começa a ficar branco, isso é uma morte das células naturalmente, amém? Mas aqui esse corpo que nós vamos receber é uma vitória sobre esta morte também, e vamos ter vida eterna. E Jesus disse, melhor, Paulo recebeu essa revelação do próprio Senhor, Paulo falando sobre a ceia, disse: olha, o que eu passei para vocês é o que eu recebi do Senhor. Então ele recebeu do Senhor. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele ficou com o Senhor e recebeu revelações maravilhosas para a igreja. É por isso que os ensinamentos do Paulo traz muita luz sobre esta aliança que nós estamos vivendo, que é a aliança da graça. Teve problema até com os próprios apóstolos, com os judeus, amém? Ele começou até pregando para os judeus, e cada vez que ele chegava e pregava, falava do evangelho da graça, ele era perseguido. Então Paulo disse: olha, vocês estão rejeitando, eu vou partir para os gentios. Mas era um propósito de Deus que ele fosse apóstolo dos gentios, amém? E por isso que ele teve todas essas revelações, que ajudou depois os próprios apóstolos. O próprio Pedro aprendeu com Paulo, depois Pedro falou: meus irmãos, tem muitas pessoas em douta que torcem os ensinamentos de Paulo, porque tem algum ensinamento dele que é de difícil interpretação, mas sabemos que é de Deus, é revelação de Deus. Glória Pedro reconheceu isso em Paulo, amém? E agora, nós estamos vendo que está bem claro aqui o arrebatamento da igreja, amém? Então agora, nós temos mais uma revelação sobre o arrebatamento, amém? De onde vai ser esse encontro? Que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler apenas do verso 15 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, nós vamos estar lendo. Deixa eu encontrar aqui, amém? Vamos lá então, capítulo 4, de 15 a 17, diz assim, olha: de acordo com o ensinamento do Senhor. Então Paulo se preocupava em dizer: gente, não estou falando coisas minhas, para você, Senhor,
Amém? Aconteceu algum problema ainda? Tudo bem? Vamos lá então? Diz assim, olha. Verso 15. 1 Tessalonicenses 4,15. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá dos céus. Então Paulo afirma aqui: o próprio Senhor descerá do céu. Vai mandar um anjo, um arcanjo, ele mesmo, pessoalmente, ele vai descer. Amém? Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, quer dizer, com aqueles que ressuscitaram, né? Para nos encontrarmos com o Senhor no ar, nos ares. Amém? E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então aqui está tendo mais claro. O que Jesus falou lá, será levado um e o outro ficar. O que Jesus falou, que ia ser rápido como um relâmpago. Você viu como é o relâmpago? É coisa rápida, repentina. A volta de Cristo não vai ser assim. É o arrebatamento que vai ser assim. A volta de Cristo vai ser bem visível. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, todos verão. Amém? Ele não vai descer só, ele vai descer também com a igreja. Porque ele disse: onde eu estiver, eu quero que a igreja esteja comigo. Ele não vai deixar a igreja no céu e descer sozinho. Ele vai descer com a igreja para reinar com a igreja, vamos reinar com ele. Ele falou isso, amém? Prometeu até para os discípulos, quando o Filho do Homem descer no trono da sua glória, ele ao sentar no trono da sua glória para governar, está falando do milênio, vocês vão sentar em 12 tronos e vão ajudar a reger as 12 tribos de Israel. Os apóstolos já têm um cargo deles que Jesus prometeu. Agora os outros, todos nós vamos receber essa orientação no tribunal de Cristo, que vai ter o tribunal de Cristo, onde ele vai dar capacidade e distribuir tarefas para a igreja servi-lo no milênio. Amém? Vamos lá então? Então está claro que o arrebatamento é uma realidade. Amém, gente? Vai acontecer a qualquer momento. Pode acontecer o arrebatamento da igreja, tá? E nós vamos encontrar com ele nos ares e vamos estar para sempre com o Senhor. Não tem mais perigo de alguém se perder, de alguém se desviar, de alguém ser tentado. É a segurança, é vencer a morte, como já dissemos lá em Corinto, amém? Na vitória sobre a morte. Gente, não troca isso por nada. Se você está afastado de Jesus, eu aconselho você a voltar, amém? E agora Paulo diz aqui para a igreja uma coisa importante: quem morreu servindo a Cristo está garantido, vai ressuscitar. Quem estiver vivo servindo a Cristo também está garantido, porque vai ser transformado num piscar de olho e vai encontrar o Senhor nos ares. Amém? A salvação é independente das obras. Tem pessoas que estão dizendo o seguinte: mas se Jesus vier, se estiver acomodado. Gente, isso é galardões. Salvação é diferente. A salvação é um presente de Deus, é pela graça. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aquele que crê está salvo, amém? É independente de galardões. Tem pessoa que quer fazer coisas para ver se vai ser arrebatado. Aí você quer comprar a sua salvação. E salvação não tem preço. O preço foi pago por Jesus. É pela graça. Então Paulo falou para as pessoas: gente, fiquem tranquilos, amém? Porque eles achavam que Jesus ia vir naqueles dias, eles haviam de estar vivos. Havia um comentário assim na igreja, também daqui de Tessalônica: e agora? Minha família morreu, e agora o que vai ser? Paulo disse: gente, quem morreu está seguro, eu vou ressuscitar primeiro. Amém? Quem estiver vivo, que eles achavam que Jesus ia vir naqueles dias. Amém? Quem estiver vivo, sim, vai ser transformado e vai ser levado para encontrar o Senhor nos ares. E assim nós, todos que morreram, como estão vivos, está garantido, vamos nos encontrar com o Senhor e vamos ficar para sempre com Ele. Amém? Está claro, gente, essas coisas? Essa passagem até aqui? Amém? Agora, nós vamos tentar ajudar você com respeito àquele pensamento, né, ou também uma maneira de interpretar, que a igreja vai passar pela grande tribulação.
nós temos que entender o seguinte: o ministério do Senhor Jesus foi voltado para os judeus, para o povo de Israel. Amém? É tanto que aquela mulher sirofenícia, quando veio pedir a bênção, e ela falou: não pode pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não fui enviado senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Quando João estava pregando com respeito a Jesus, estava anunciando o evangelho do reino. Olha, o rei chegou, ele está indo, ele está aqui no nosso meio já. O rei já está entre vós. Amém? E o rei entrou em Jerusalém montado no jumentinho, mas foi rejeitado. O rei foi rejeitado. Amém? O rei foi morto, o rei foi crucificado. Eles escolheram Barrabás e rejeitaram o rei. Amém? É tanto que Pilatos, quando colocou a placa em cima da cruz de Jesus, São Jesus Nazareno, o rei dos judeus, disseram: não, tira essa placa e não diga que ele é rei dos judeus, que eles dizem ser. Pilatos disse: que eu escrevi, ele é rei dos judeus. Amém, gente? Então ele foi enviado primeiro para o povo da casa de Israel, e a pregação de Jesus foi voltada mais, alguns ensinamentos, amém, para o povo de Israel, por causa da rejeição, amém, a destruição de Jerusalém. Ele orientou que quando Jerusalém fosse destruída, que eles: olha, vocês vê Jerusalém cercada de rampas, amém, para o ataque, então vocês fujam. E o historiador Joséfo, que viveu no tempo de Jesus, nesse tempo aí onde aconteceram estas coisas, ele disse na história, isso não está na Bíblia, mas é história, né? Ele disse que os cristãos escaparam, todos os cristãos, porque eles lembraram da pregação de Jesus, e quando eles viram se preparando, cercando a cidade para a guerra, para a destruição, diz que eles correram para os montes e para o deserto, segundo a orientação de Jesus, amém? E eles escaparam com vida. Acho que não morreu cristão na destruição de Jerusalém, porque eles lembraram da pregação de Jesus, amém? Então Jesus estava pregando para eles, falando estas coisas, amém? Muito bem, eu vou passar o que eu creio que a igreja de Jesus não vai passar pela grande tribulação. Por que eu creio? Porque não tem sentido o arrebatamento se não for para levar o povo de Deus justamente nisso, da grande tribulação. Porque a tribulação, as tribulações, as lutas que a igreja já passou, inclusive lá mesmo, lá no começo, onde era jogado nas arenas para ser devorado pelos leões, alguns queimados vivos, isso eram perseguição, tribulações local, num lugar. Então eles fugiam para outro. A grande tribulação, gente, é mundial, porque a ira de Deus não tem onde se esconder. Eu vou querer se esconder nos montes, nas cavernas, mas não tem para onde fugir, porque são as taças da ira de Deus derramadas sobre a terra. Amém? Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência e aqueles que rejeitaram a Cristo. Israel sim vai passar. Vai ter um tratamento especial para Israel, vamos falar isso depois. Amém? Na grande tribulação, as pragas não vão atingir eles. Eles vão ser sinalados por Deus, que vão estar no meio do caos, mas vão ter uma proteção especial, amém? Mas a igreja não vai estar com Cristo, recebendo a sua recompensa pelo seu trabalho prestado, amém? Sendo preparada para servir a Ele no milênio, no seu ministério, e também para a grande festa, a noiva encontrando com o noivo para o casamento, que são as bodas do Cordeiro, que vai acontecer exatamente nesta hora. Jesus não vai descer solteiro, ele vai descer casado. A igreja agora vai deixar, quando ele voltar para reinar com Cristo, não vem mais como noiva, mas como a esposa do Cordeiro. Amém? Vamos então, Apocalipse, tem uma passagem aqui, algumas traduções mudou um pouquinho alguma coisa, a maneira de expressar, mas está bem claro. Apocalipse 3:10. Para quem não sabe, as igrejas, aqui do Apocalipse, essas 7 igrejas, sempre representou uma época da igreja, tá bom? Tem 2 igrejas finais, que é Filadélfia, né? E é para a igreja de Filadélfia que o Senhor está falando. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Pastor Nelson já
colocou ali, vou ver se eu acho aqui também. Diz aqui o seguinte, olha. Portanto, é 3:10, né? Deixa eu achar aqui, peraí. Vocês. Capítulo 3, verso 10. Vocês têm obedecido. Também. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu vos protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. O que é que Jesus está prometendo aqui para a igreja? Aquela igreja que passou pelas lutas, pelos problemas, pelas aflições, mas que foram fiéis. Então agora o Senhor está prometendo guardá-la da aflição que havia sobre toda a terra, porque as aflições, a luta que a igreja enfrenta, sobre a igreja local, é em local, é na cidade, é no país, é uma coisa local. Mas o Senhor está prometendo guardá-la da hora, amém? Da tribulação. Alguma tradução fala sobre isso, da tribulação que adivinha sobre toda a terra, todo o planeta. Por quê? Porque são as taças da ira de Deus derramada sobre o planeta, sobre toda a terra. As pragas vão vir para todos os lugares, não tem como fugir para lugar nenhum. Então o Senhor está tendo que guardar ela da hora, não na hora, não no meio, mas da hora. Da hora quer dizer, antes aconteça, eu vou te guardar dessa hora, desse sofrimento de passar pela grande tribulação. Amém? Vamos agora para 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Primeiro Tessalonicenses 5, 9 e 10. Vamos ver aqui. Diz assim, olha, verso 9 diz assim: Deus não nos escolheu para o sofrimento, uma tradução fala para a ira, para o sofrimento, o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Amém? Então aqui está bem claro que Deus não nos predestinou para a ira. Amém? Jesus falou sobre este assunto ensinando para Nicodemos. O que é que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, todo aquele que crê no é salvo, é guardado e liberto da ira. Mas quem rejeitar, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, se você aceitou a Cristo, houve um julgamento lá no Calvário. Quando Deus olha para o ser humano e não vê pecado, e não imputa pecado nele, não é que Deus fechou os olhos para os seus pecados. Não, é que houve um julgamento legal, amém? E nossos pecados foi colocado sobre o seu filho Jesus, o seu filho foi condenado, sofreu, a ira de Deus foi derramada sobre ele, e Jesus contava no jardim de Getsemane, falou: Pai, se passa de mim esse cálice que Jesus está se referindo é a ira que ele ia beber, o cálice da ira de Deus, no nosso lugar, para nos deixar livre. Por isso que diz aqui que Deus não predestinou a igreja, o povo que recebeu a ele, para a ira, ao contrário, amém? Ele morreu por nós, ele pagou esse preço lá na cruz, para nos libertar, e nós seguimos com ele na sua vinda, aqui no arrebatamento, se estivermos vivos, se estivermos mortos, nós vamos subir com ele, vamos estar livres da ira, que é justamente a grande tribulação que há de vir sobre a terra. Amém, gente? Está compreendendo isso? E o que é a grande tribulação? A grande tribulação, nós falamos no começo, da revelação que Deus deu para Daniel, que no final dos tempos, amém, ia se levantar o quê? Um homem do pecado, o falso Cristo, que queria parecer Deus. O diabo, ele, lá no começo, ele queria ser semelhante a Deus, e por isso ele caiu, foi expulso
e não teve nada. Mas ele vai tentar aqui na terra, ainda, na pessoa do anticristo, a se parecer com Deus e até sentar no trono, entrar na casa de Deus e se fazer Deus. Mas isso não vai acontecer enquanto a igreja estiver aqui. A igreja é a garantia de que o anticristo não pode colocar os seus planos em prática enquanto a igreja estiver aqui, por causa da presença do Espírito Santo no corpo de Cristo que a igreja está compreendendo. Então, não fique preocupado esperando o anticristo. É claro que o mundo está sendo preparado para ele. Coisas que nós vimos na palavra de Deus, nós estamos servindo a Deus há fazer 47 anos, e há 40 anos, 30 e poucos anos atrás, nós víamos algumas coisas e achavam que estava muito difícil. Inclusive, quando saiu o código de barra, essa é a marca da besta, cada vez que você tinha alguma coisa diferente, não é? Como é que ele vai governar? Gente, nós sabemos que hoje já é possível isso, o controle mundial das pessoas, amém? Hoje, por uma coisa simples, semana passada eu fui fazer uma compra lá na cidade de Itaém, em vez de ele perguntar o meu endereço, ele pediu o CPF, e do CPF ele tem tudo, tem o endereço, tem tudo, está entendendo, gente? Aqui mesmo, o pastor Oswaldo foi no mercado, conseguiu uma mensagem para ele ir para casa. O esposo da Noemi, que está aqui hoje, o Edson, foi na padaria, chegou uma mensagem para ele ir para casa. Por quê? Por causa do chip do celular. Sabia, pelo chip do celular, que ele estava fora de casa. Amém? Então, está sendo preparado tudo isso. Vai ter um chip, um microchip, alguns já estão usando. Amém? Então, uma preparação para o anticristo controlar o mundo. E qual a oportunidade que ele vai ter para convencer todas as nações a segui-lo? É exatamente o arrebatamento da igreja, porque com o arrebatamento da igreja, o mundo vai virar um caos, amém? Bolsa de valores, empresa, pessoas que ocupam cargos importantes, aeronave, e muitas coisas estão sendo controladas, tem cristão em todas as áreas, né? Ocupando cargos importantes. Com o arrebatamento da igreja, vai virar um caos. Se agora nessa praga, aí dessa gripe, os governos estão meio perdidos, muitos não sabem nem o que fazer, está bem? Imagina o arrebatamento da igreja, o caos que vai virar isso aí vai ser a vez do anticristo, amém? Nós até temos uma ideia, porque a Bíblia não fala isso, mas nós temos algumas ideias, e como ele vai conseguir isso? Para começar, ele vai querer unir os povos mais complicados de se unir, judeus, muçulmanos e cristãos, amém? Com o arrebatamento da igreja, ele vai querer unir esses povos, mostrando uma saída, pregando a paz, né? Negociando, porque ele vai ter argumento para isso. Está todo mundo frágil, financeiramente quebrado, então o anticristo vai ter oportunidade para fazer isso, mas ele não pode fazer isso enquanto a igreja não estiver aqui, amém? Como nós sabemos disso? Então vamos ler a palavra? Vamos ler a palavra de Deus? Hoje não é bem esse assunto que a gente vai entrar, mas vamos só para ter um pouco mais de noção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12, o Espírito Santo usa Paulo para falar alguma coisa sobre este assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Eu irei ler só o final, eu vou ler tudo para a gente ter um entendimento melhor. O pastor Nelson, o bispo Nelson vai colocar aí para você acompanhar. O tempo passa rápido, né? Estou olhando aqui o tempo. Vamos lá então, gente. Porque eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, nós estamos vendo isso. Primeiro nós vemos lá no Apocalipse. Agora vemos também em 1 Tessalonicenses 5,9 que Deus não nos predestinou para a ira. Romano também fala sobre isso. Amém, gente? Não tem lógica. Se você tem um filho que aprontou e um filho que você ama, você não vai castigar os dois juntos, só porque mora na mesma casa. Amém? Se você puder até tirar de condição, você vai tirar ali. Vamos lá então? Diz assim: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor,
e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbe facilmente, nem fique assustado se alguém afirmar que o dia do Senhor chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso quando profetizamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que será condenado a ir para o inferno. Então presta atenção, o que é que Paulo está falando aqui agora? Nós vamos continuar ainda. Paulo está dizendo, gente, eu falei do arrebatamento, amém? Mas agora eu estou falando da vinda de Cristo, duas coisas diferentes. Ele, na primeira carta, ele falou do arrebatamento da igreja, o encontro com Jesus nos ares. Agora ele está falando, o arrebatamento da igreja não foi a vinda de Cristo, amém? Foi Deus tirando o seu povo para nos passar pela grande tribulação para a ira e preparar a igreja para reinar com ele, amém? Porque o arrebatamento de Cristo, melhor, a vinda de Cristo, vai ser precedida da manifestação do anticristo. As pessoas têm razão sobre isso, só que a confusão é que eles confundem o arrebatamento com a vinda de Cristo. Amém, gente? Vamos chegar lá. Vamos continuar lendo? Nós paramos no verso 4, né? Foi isso? Foi. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino, trazendo a natureza dele. Amém? Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar no templo de Deus, afirmando que é Deus. Amém? Por isso que antes de tudo isso acontecer, está sendo aguardada a construção do templo de Jerusalém, que já está tudo preparado para isso. Quem sabe vão construir o templo logo no primeiro ano, ou talvez até antes, porque agora a tecnologia, antigamente teve tempo, durou 40 anos para construir. Agora dá para construir num ano por causa da tecnologia. Amém? Construir um hospital em 10 dias. Amém? Então o templo vai ser construído em prazo recorde. Amém? Para voltar isso aqui, para cumprir essa última semana de Daniel. Vamos continuar aí. Né? Por acaso vocês não lembram que eu lhe disse tudo isso quando estava com vocês? Vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. O que é que Paulo está dizendo aqui? Existe alguma coisa que não deixa que o anticristo se manifeste. O que Paulo está dizendo? Esta coisa é a presença do Espírito Santo e a presença da igreja, que ele não pode se manifestar, que ele não tem espaço para o anticristo e para Cristo. O verdadeiro Cristo no mesmo espaço. Está compreendendo? Se Deus permitisse isso, ia confundir a igreja. Amém, gente? E ele não quer confundir a igreja, ele quer separar a igreja, ele sabe separar joio do trigo. Amém? Existe alguma coisa que não deixa que o homem do pecado, ele pode até ir, pode estar até se preparando tudo, mas ele não pode exercer o seu plano enquanto a igreja de Jesus estiver aqui. Porque a igreja, o poder de Deus é o evangelho, e o diabo não pode. Com a igreja não pode. Ele falou: as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. E o anticristo é o perverso, ele está com a eficácia de Satanás, então ele não vai ter poder sobre a igreja, não vai poder colocar o plano dele aqui, enquanto a igreja de Jesus está aqui orando, clamando, pregando o evangelho, cumprindo a sua missão. Por isso que Paulo disse: meus irmãos, não fiquem preocupados com isso. Alguns vão até falar que eu falei isso, mas eu não falei quando estava presente, e também não escrevi em carta. Amém? Ele existe, é uma verdade, ele vai se manifestar, mas enquanto a presença do Espírito Santo estiver, ele não pode. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Amém? Verso 7, né? Verso 7 agora, né? A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isto aconteça. Quer dizer,
Está sendo preparado o palco para ele, o mundo está sendo preparado, a tecnologia, os chips já estão por aí, muitas pessoas. Eu até acredito que as pessoas vão colocar esse chip voluntariamente. Ele vai dizer o quê? Para preservar a saúde, vai ter o histórico da sua saúde, do seu cartão de crédito, porque é claro que vai ter uma moeda só. O dinheiro provavelmente vai ser uma moeda única, provavelmente o dinheiro não vai ser mais de papel, mas vai ser igual essa criptomoeda que tem aí, né? Virtual, você não vai ver o dinheiro, amém? E para sacar, é só colocar a mão lá com o chip, para você comprar, vender, não precisa nem usar dinheiro, vai passar lá, que já acontece hoje com o cartão de crédito. Então você vai ser aperfeiçoado o chip. Alguns bancos, a maioria dos bancos, você pode sacar dinheiro sem cartão. Pouco dia deu problema no meu cartão, a gente foi lá no banco, eu nem sabia, né? Mas eu fui lá no banco, aí disse, sem cartão. Eu fui indo, você coloca a mão lá, digita a sua senha, você saca dinheiro sem cartão, sem nada. Além, não tem chip ainda, chip só no cartão. Então, gente, o mundo está sendo preparado, mas ele não pode fazer nada enquanto a igreja estiver aqui. Amém? Então, eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Deus não nos predestinou para ir. Você estava com medo disso? Fica tranquilo. Israel, sim. Nós lemos ontem lá em Romanos 11, né? Onde Paulo fala bem claro, amém? Então nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, amém? Mas quando terminar o tempo dos gentios, que é o arrebatamento da igreja, Deus vai se voltar para Israel e vai usar Israel, o povo dele, amém? Então o perverso aparecerá, verso 8, né? Continuando a leitura. Então o perverso, quer dizer, quando a igreja for arrebatada, né? Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Gente, agora aqui é a vinda, e a gloriosa presença dele, de Jesus, é que vai derrotar o anticristo. Amém, gente? Vamos lá então, agora o verso 9, né? O perverso chegará com o poder, o pastor vai colocar aí, né? O verso 9 agora, continuando. Deixa o pastor colocar ali para a gente ler. Veja bem, descrevendo o anticristo, né? O perverso chegará com o poder de Satanás e terá todo tipo de falsos milagres e maravilhas, porque ele vai ser usado pelo próprio demônio para fazer esse milagre, tá bom? Depois vamos entrar mais nesse assunto no próximo estudo. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amar a verdade que os poderia salvar. Que verdade é essa? Jesus. Rejeitaram a Cristo, rejeitaram a verdade. Então eles vão passar pela grande tribulação porque rejeitaram a verdade, rejeitaram a Cristo. Mas não a igreja que aceitou Jesus, entregou a vida. Compreendendo, gente? Continuando aqui. Por isso Deus enviará o poder do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. Deus vai permitir que ele vai acreditar na falsidade, nos milagres falsos, né? O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então está claro que vai passar pela grande tribulação, gente. Quem vai sofrer com o engano do anticristo não é quem recebeu Jesus, mas quem rejeitou Jesus. Não é quem pregou e recebeu a verdade, mas quem rejeitou a verdade. O próprio Deus vai permitir, porque eles rejeitaram a verdade, rejeitaram o verdadeiro, então vai crer no falso. Amém? Vai crer no falso. Inclusive tem espíritos malignos que vão fazer milagres grandiosos. Por exemplo, depois nós vamos ver mais na frente, o rio Eufrates vai descer uma praia que ele vai secar, vai parecer a abertura do Mar Vermelho ou a passagem do povo de Israel no Jordão. As nações vão entender que ele que fez um milagre, e as nações vão passar pelo rio lá e vão atacar Israel, vai juntar, o próprio Deus vai juntar eles lá, amém? Para a derrota completa, amém? Na vinda de Cristo, como diz aqui, que o Senhor Jesus derrotará com o esplendor da sua vinda apenas com um sopro, amém? Isso no final da grande tribulação, amém? E
hoje, eu creio que dá para a gente entrar na grande tribulação propriamente dita, por causa do horário, né? Falta apenas 10 minutos. Mas nós vamos ver aqui alguma coisa para você já ficar preparado para amanhã. Amém? A grande tribulação nós sabemos que é o quê? É a ira de Deus derramada sobre a terra. Amém? Mas antes de entrarmos na grande tribulação, eu gostaria de entrar num outro assunto. Porque a igreja foi arrebatada. Subiu para encontrar o Senhor Jesus nos ares e vai estar com o Senhor. Lá em João, Jesus falou: eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo para ver a minha glória. Então a igreja vai estar com quem? Com Jesus. Aonde? No céu. Fazendo o quê? Dormindo? Não. Vai ter a festa das bodas do Cordeiro. Amém? E vai ter também o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um julgamento para a salvação. O tribunal de Cristo é uma avaliação do trabalho de cada um para as recompensas. Mas não tem nada a ver com a salvação. Até aqueles que trabalharam, fizeram a obra com outros sentimentos, eles vão ser salvos. Só que vai queimar tudo que ele construiu, porque o alicerce era forte, verdadeiro, mas a construção foi falsa. Nós devemos construir uma casa de palha no alicerce de pedra. Quando o fogo vir, a pedra fica, mas a palha queima. E é isso que Paulo ensinou. E nós vamos apenas ver algumas coisas. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. O pastor vai procurar aqui. Que bem, você já abriu uma vez só, já cheguei aqui, ó. Glória a Deus. O Espírito Santo está ajudando para a gente ganhar tempo. Glória a Deus. 1 Coríntios 5:10. O que é que diz aqui? 2 Coríntios, né? 5:10. Diz assim: porque todos nós temos de nos apresentar diante do tribunal, ou diante de Cristo, para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal, na sua vida aqui na terra. Amém? Aqui é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo vai ser aonde? No céu, depois do arrebatamento da igreja. Vai ter o tribunal e todos individualmente. Não vai ser assim: eu pertenço ao grupo tal, nós vamos lá receber nossa recompensa. Não é isso. É individualmente. Amém? Vamos agora a 1 Coríntios 3, de 12 a 15. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Nós estamos fazendo assim porque eu tenho muito temor a Deus e nós não queremos passar nossas ideias para você. Nós queremos passar a palavra, para que você fique alicerçado na palavra. Amém? Fique sem medo. Amém? Nós vamos depois falar mais sobre o medo, para você descansar em Cristo. Aquele medo que as pessoas têm. Uma vez eu encontrei um irmão, eu dei uma carona para ele. Na realidade, ele estava no hospital, tinha quebrado a perna, estava sem condução, estava de carro, eu fui levar ele em casa. Ele era de uma denominação muito rígida, e ele no caminho foi falando que quando ele ia dormir, ele abotoava até o último botão aqui, para se Jesus viesse de noite, ele não está indecente, não está de pijama, né? Para ter segurança, né? Deve estar que alguém fazia isso também, né? Um monte também. De coisa. Outro dizia: gente, Jesus viu não agora, sábado, né? Antes. Muita gente, bem antes, né? Bem muita antes. gente vai ficar, porque no sábado está todo mundo na televisão, todo mundo em casa. Outros diziam: se ele vir no inverno, é pior ainda, porque um monte de crente debaixo das cobertas, como é que vai subir? Gente, se fosse assim, misericórdia, era uma insegurança muito grande. Quando Jesus falou de sábado, de inverno, está falando da destruição de Jerusalém. Se fosse no sábado, estava todo mundo em casa aguardando o sábado. Então ia pegar todo mundo em casa. Banho, então. Amém? Se fosse no inverno, que ele era muito frio, o pessoal ficava mais dentro de casa também, pelo menos na cidade. Amém?
As grávidas se amamentavam naquele tempo, se fosse atacado, para ela fugir, para deixar a criança era difícil, correr com uma criança de colo, ou com uma barriga grande ia ser difícil. Então, Jesus está falando da destruição, quando Jerusalém fosse cercada. Porque ele orientou os cristãos, fujam para os montes, fujam para o deserto, de lá, não volta para casa, vai de lá, você vai embora. Os cristãos foram salvos, segundo o historiador, né, José. Vamos lá então, 1 Coríntios 3, vamos só ler essa referência, para a gente estar encerrando, 3, 12 a 15. Diz assim, olha, alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas, para construir em cima do alicerce. O alicerce sabe que é Cristo, né? E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistiu ao fogo, então o construtor receberá a recompensa, é individual, amém? Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar, amém? Então aqui Paulo está falando com a igreja de Corinto, estava uma divisão na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Então Paulo, gente, o alicerce que eu coloquei é Cristo, não é Paulo, não é Pedro. Agora, o que vocês estão fazendo, a construção, vocês têm que construir do material certo, quer dizer, correr legitimamente. Paulo depois fala desse assunto mais na frente, diz que quem não corre legitimamente não alcança o prêmio, está falando das corridas, né? Inclusive tem pessoas que correram, que venceu, foi fazer exame de doping e descobriu que ele tinha usado droga, então não foi, perdeu, ganhou, mas não levou o prêmio porque não foi legitimamente. Na vida espiritual, o Espírito Santo está mostrando que é assim também. Tem gente que pode até encher a igreja, mas com artimanhas, usando coisas para atrair até coisas do mundo aí na igreja, outros, sei lá, usando mais a capacidade humana do que o poder do Espírito Santo para fazer as coisas, amém? Outros até para fazer ciúme para o outro, mostrar que é melhor, e um monte de sentimentos errados. Então, lá dentro do tribunal, né, quando o Senhor vir, que vai prestar conta, né, a ele, lá no tribunal, então será diferente. A última referência para a gente orar e fechar, Romanos 14, de 9 a 12. Romanos 14, de 9 a 12. Vamos lá então? Diz assim, olha. Pois Cristo morreu e viveu para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que vocês que só comem verdura ou legumes condenam o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Paulo não está falando do juízo final aqui, do torno branco, ele está falando cada um de nós. Vamos dar conta do nosso trabalho, nós estamos fazendo diante de Deus. Amém? Paulo está falando dos irmãos que comiam legumes, que eram vegetarianos, condenava os irmãos que comiam carne, e o que comia carne dizia: você é muito fraco, né? Não tem fé para comer carne, e ficava desprezando, fazendo julgamento dentro da igreja. Paulo disse: porque estão fazendo julgamento? Nós vamos comparecer diante do Senhor, é Ele que vai julgar a cada um, porque não fomos chamados para ser juiz, mas para servir a Cristo, e vamos prestar conta do nosso trabalho
do nosso tempo, da nossa vida, até das palavras. Jesus disse, olha, até da palavra, o Senhor, da vossa boca, vamos prestar conta a Deus. Gente, vamos parar por aqui. Amanhã vamos continuar sobre este assunto. Queremos falar ainda amanhã, falando ainda sobre a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Em nome de Jesus, vamos agradecer. Amém? Acho que estouramos o tempo do Instagram aí, né? Vamos então pelo Facebook, está com um estragão, passa para o Facebook. Estragou. Instagram estragou, não é? É que eu estou olhando para esse relógio aqui, eu acho que falta um minuto ainda, acho que não bateu o tempo aqui. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade. Obrigada, Deus. Estamos juntos estudando a tua palavra. Que a tua palavra venha o Senhor disse examinar as Escrituras, pois são elas que testificam na nossa mente, e cuidar de ter nelas a vida Jesus. eterna. E nós estamos fazendo isso junto com teus filhos que estão acompanhando, meu Pai. Ó Deus, pela internet, abençoa, que eles cresçam na fé, sejam abençoados. Nós não estamos aqui para discutir pontos doutrinários, mas estamos lendo e meditando a tua palavra da maneira que nós cremos e possa ajudar muitas pessoas e que a graça e o amor de Deus seja sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então amanhã convide mais pessoas. Vamos estar de volta a partir das 8h30 da noite e queremos amanhã entrar num assunto que é importante, sobre as bodas do Cordeiro. Vamos falar amanhã, amém? E sobre o tempo da igreja, que João teve esta revelação, né? Passado estas coisas, o quê? Terminando o tempo da igreja, Deus se volta para Israel, vai trabalhar com Israel. Alguma dúvida? A pessoa diz, e na grande tribulação, alguém vai se salvar ainda? E na grande tribulação vai ter pregação do Evangelho? Né? Vai ser pregado o Evangelho? Como é que vai ser? Então nós vamos estar entrando nesse assunto amanhã e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Então convido você para amanhã 8h30, estamos juntos aqui. Deus abençoe a todos. Vamos terminar dizendo, como sempre, né? Que Deus esteja presente na sua vida, no seu lar, e viva Jesus. A minha casa é um ponto de luz. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.